Olá pessoal, nesse vídeo mostraremos como resgatar os dados da função trace de um inversor CFW11. A função trace é utilizada para registrar variáveis do CFW11, como corrente, tensão, torque, a partir de um evento, também chamado de trigger ou gatilho, como uma falha, uma corrente alta, ativação de uma entrada digital. Esses dados ficam armazenados em uma memória interna do próprio inversor e podem ser resgatados pelo SuperDrive. Aqui estão os principais parâmetros relacionados à função trace, mas existem outros, por isso é recomendável consultar o manual de programação do CFW11. No meu exemplo, já fiz o registro dos dados. Aqui estão os parâmetros e o conteúdo que eu coloquei em cada um desses principais parâmetros. Como fonte do trigger, eu utilizei velocidade, e o valor do trigger 10% da velocidade máxima, ou seja, 180 RPM. E a condição de disparo que eu utilizei foi a seguinte: quando a minha velocidade ficar maior do que os 180 RPM, acontece o disparo, inicia-se a aquisição dos dados. No período de amostragem eu coloquei 1000. 1000 vezes 200 microsegundos totaliza 200 milissegundos, ou seja, a cada 200 milissegundos, um dado é coletado e armazenado na memória interna. A memória máxima que eu utilizei no exemplo foi 5% do total de 15 KB. Lembrando que cada dado coletado ocupa 2 bytes. Eu utilizei como canal 1 de coleta a frequência do motor. Os demais 3 canais eu deixei inativo. E por fim, ativei o início do trace. Uma vez coletados esses dados, eles ficam armazenados no meu inversor e em qualquer momento eu utilizo o SuperDrive para fazer o resgate. Então, com o SuperDrive instalado no computador, eu vou criar um projeto novo, identifico automaticamente o meu drive, ok? E a partir desse momento, observem que aqui é aberta uma opção na função trace para resgate dos dados armazenados na memória interna do inversor. Então eu clico nesse ícone, abre-se uma janela onde nós vamos poder visualizar graficamente esses dados que foram coletados. Então eu venho aqui em adquirir dados. Ele já mostra para mim um parâmetro onde ele traz o estado da função trace, no caso já foi concluído, e nós podemos dar um OK. Os dados foram lidos com sucesso. Vamos mais um OK. Esse meu arquivo vai ficar anexo ao meu projeto 2, ao projeto que eu estou trabalhando. Vamos dar um OK. E eu posso dar um nome para esse meu arquivo de trace. Vamos chamar aqui de arquivo 1. Salvar. Observem que ele vai trazer graficamente as informações, desde que eu ajuste principalmente a questão de limite, mínimo e máximo. Como eu coletei a frequência vai de 0 a 60 Hz. Enter. Neste momento, o gráfico passa a estar visível nessa área. Se eu clico dentro do meu gráfico, é mostrado uma linha vertical pontilhada, aonde ele vai referenciar qual era o momento e o valor dessa minha variável coletada. Por exemplo, nesse momento, 29.4 Hz. Em um outro momento, a frequência já atingiu um outro patamar, 57.1 Hz. Feito isso, posso fechar e esse arquivo fica associado ao meu projeto. Então, em qualquer momento, posso dar um novo duplo clique e é mais uma vez aberto esse mesmo gráfico que a gente acabou de visualizar. Vou fechar novamente. Uma outra função interessante aqui também é a possibilidade de nós exportarmos esse arquivo de trace, clicando nesse ícone. Quando eu clico aqui, ele solicita uma confirmação para que nós possamos salvar esse arquivo numa extensão CSV. Arquivos com essa extensão podem ser abertos pelo Excel. Então lá no Excel você consegue abrir uma tabela
que contém todos os valores utilizados para a geração desse gráfico. A partir do Excel, você pode gerar outros gráficos ou elaborar uma tabela contendo os dados que foram coletados. Quando nós clicamos em exportar, esse arquivo é gerado e o arquivo CSV fica armazenado no computador no local indicado por este caminho, que depende da pasta no computador onde você salvou o SuperDrive. Então essa é a maneira que nós podemos fazer para resgatar um arquivo de trace armazenado num CFW11. Demais funções do SuperDrive veremos a seguir em próximos vídeos. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.